Olá, minha gente! Estamos juntos aqui agora para a gente começar mais um momento de transmissão do capítulo Medo do livro Conflitos Existenciais. Então, mostrando aqui, ó, nós estamos seguindo os capítulos da Joana de Ângeles para a gente poder dar conta, né, da nossa proposta de estudar a nossa autora. Então, sejam todos bem-vindos a esse nosso estudo. Então, vamos lá. Esse capítulo é um capítulo maior, ela vai se dedicar a descrever com muita clareza as diversas manifestações do medo, e como sempre, a Joana divide o capítulo em três momentos, em que ela mostra uma parte psicológica do medo primeiro, depois ela vai mostrar as manifestações do medo mais comuns, e ainda bem, ela termina a terceira parte, mostrando como é que pode ser uma terapia para o medo, como é que a gente pode sair desses quadros difíceis do medo. Antes de mais nada, é muito importante a gente poder compreender que o medo tem seu lugar de importância. O medo também é uma proteção que a gente tem, uma cautela que a gente tem, para que a gente não viva impulsivamente. Então é importante a gente entender que uma pessoa corajosa não é uma pessoa impulsiva. Uma pessoa que não tem medo não é uma pessoa com coragem. A coragem implica em a gente se dar conta do que a gente teme e aí a gente envidar esforços para poder enfrentar esse medo e seguir. Então, digamos assim, ser corajoso é também aquele que sente medo, mas enfrenta. Então, não sentir medo também é perigoso para a gente. Não sentir medo nunca, nós podemos estar em situações que nos desamparam muito. Então, uma dose de medo é importante para nos dar referências, cuidado, proteção, para que a gente possa cuidar melhor da nossa existência, né? Cuidar da gente e da nossa existência. Então, para poder acompanhar aqui o pensamento de Joana, eu vou começar aqui com os meus slides para a gente poder juntos caminhar no texto dela. Então, compartilhando com vocês aí, aqui aparece já o capítulo, no nome do nosso capítulo, e eu quero trabalhar com vocês, em primeiro lugar, esse primeiro momento que ela vai falar da psicopatologia do medo. Então, ela vai compartilhar com a gente que tudo começa nas nossas heranças antigas, que estão guardadas no inconsciente, né, do nosso perispírito, dos nossos erros do passado. Então, são culpas que a gente não tem registro agora, assim, no sentido de se lembrar o que foi que aconteceu. Mas nós guardamos essa sensação. Então, pode aparecer essa culpa antiga, pode aparecer com um medo enorme, pode aparecer em forma de síndrome do pânico, pode aparecer em forma de transtornos depressivos graves, em que a gente procura no presente as causas e não conseguimos achar. Pode aparecer em forma de timidez, muitos pensamentos pessimistas em relação a si mesmo e aos demais. Pode transformar o sentir-medo em raiva mal contida. Ela também diz que é natural a gente sentir medo diante de projetos novos, né? Que a gente tem medo de não acontecer. Ou então a gente, quando começa a se afeiçoar a alguém, temos medo de não sermos correspondidos, né? O problema não é esse medo aí ainda vamos dizer assim, numa dimensão que a gente pode dar conta, faz parte da vida, é assim mesmo. Mas a questão é quando extrapola, quando a gente tem imaginações atormentadas, quando vivemos sobre ansiedade, estressados, coração acelerado, fazemos quadros fóbicos. É desse lugar, desse medo que nos adoece, que ela quer tratar. Não desse medo mais cotidiano que nos atravessa todos os dias as nossas experiências, né? Então, ela vai dizer que temos dois fatores grandes do medo. Um mais interno, endógeno, e outro externo a nós, né? Contemporâneo, digamos assim. Endógenos são aqueles que ela estava falando da culpa,
que está lá no íntimo do perispírito, que estão as matrizes dos nossos erros do passado. É como se a gente guardasse uma sensação, dá medo, né? De que a gente seja descoberto, que a gente possa aparecer nas nossas convivências contemporâneas autores de erros muito pesados do passado, como se a gente fosse falso, como se tivesse uma máscara de inocente. Então, esse medo endógeno pode nos dificultar os relacionamentos profundos, inclusive, como se a gente, ao conviver mais com as pessoas, a gente pudesse, em algum momento, alguém descobrir quem na verdade a gente é. Então, olha, gente, isso não é uma coisa consciente, não, viu? Isso é inconsciente mesmo. Nós vamos sentindo medo, 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 e a gente vai se afastando e se isolando. E aí ela acrescenta o seguinte: pode acontecer nesses quadros endógenos uma perturbação de ordem espiritual. São as sutis obsessões, são referentes a atos inditosos que ficaram sem regularização no passado. Então, os nossos inimigos do passado reconhecem a gente no presente, mas eles não acompanharam o nosso crescimento, eles ficaram estacionados lá naquela época de quando aconteceu e ficam presos naquela imagem antiga, como se nós ainda fôssemos aquela pessoa e cobram a nossa postura, né? Então, querem nos desmascarar. Então, só a presença desses espíritos inimigos do passado, só essa presença já nos perturba e nos deixa em quadros de medo muito profundos. Mas pode ser que você esteja diante de medos exógenos. Então, são coisas dessa experiência mesmo, dessa encarnação. Isso diz respeito a atitudes educacionais no seu lar. Vai ver que você teve relacionamentos familiares muito agressivos, teve muito desrespeito na sua infância, comportamentos agressivos, atemorizações feitas com ameaças quando você era criança. Então, isso pode fazer com que você se torne uma pessoa muito insegura, suscetível a qualquer tipo de ameaça do presente. Então, os fenômenos atuais, tipo fenômenos geológicos, violência urbana, injustiças sociais, fenômenos da natureza, impotência diante dos problemas políticos e de governos, crimes, noticiários assustadores, é como se essas coisas tão terríveis que nos acontecem cotidianamente entrassem em sintonia com as ameaças que a gente já viveu na nossa infância, na nossa adolescência, e nós temos ainda muita insegurança emocional para lidar. Então, esses nossos acontecimentos contemporâneos nos deixam mais assustados do que deveria, porque nós não temos sustentação emocional para lidar com eles. Tá claro até aqui? Então, endógenos tem a ver com as questões do passado e exógenos tem a ver com as nossas questões desta encarnação presente. Eu não preciso nem dizer que é mais possível da gente lidar com os exógenos, mas os exógenos também conversam com os endógenos, né? Eles não ficam assim separados em gavetinhas separadas, porque a gente é uma alma só. Então, os endógenos conversam com os nossos endógenos, com os nossos fatores que estão acontecendo no presente. E isso pode trazer para você, que experiencia o medo, uma intensidade maior do que deveria. Então, ela diz para nós que os medos impedem o repouso da alma e desencadeiam receios imensos, né? Atormentam a vida e não evita que ocorram os fenômenos desagradáveis. Ou seja, não ajuda muito a gente ficar achando que o medo pode nos proteger de coisas piores, né? Porque às vezes a gente pensa isso, né? Então, é como se eu me mantendo sob as malhas do medo, eu estou protegido de deslizar mais vezes. Isso não é verdade. Você se mantendo nas malhas do medo, você vai ficando cada vez mais enfraquecido para lidar com as coisas simples da vida. E nos tormentosos fenômenos de obsessão espiritual, essa indução telepática do perseguidor faz com que o vitimado se ressinta de tudo que possa trazer a reconquista do equilíbrio, ou seja, não acredita que possa reequilibrar-se, né? Então, é interessante a gente lembrar que um perseguidor espiritual
não quer o nosso bem, não é? Então, quanto mais fraco a gente estiver, melhor para ele, pior para nós. Então, muito cuidado com esses medos prolongados que você vem sentindo. O mesmo ocorre quando se está preocupado em demasia com a realização de um projeto muito importante, na qual o cansaço, a falta de renovação do entusiasmo vai dando medo da gente não ser bem-sucedido. Aí a gente começa a ficar pessimista. Então, eu achei interessante esse exemplo dela, que não diz respeito a uma história do passado longa, nem diz respeito à sua infância difícil. Está falando de uma coisa bem cotidiana. Se você fica preocupado em demasia, preocupado, 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 você vai ficando exaurido, com menos condições de enfrentar as coisas, e aí começa a ser dominado por pensamentos pessimistas. Então, nós terminamos aqui essa explicação dela mais psicológica sobre o medo. E agora ela vai mostrar como é que o medo se manifesta no nosso cotidiano. Então, tem diferentes manifestações do medo aparecer. Às vezes a gente nem chama de medo. Vale ressaltar que ela diz que existem duas grandes forças: o medo e o amor. Podemos transitar nossa existência inteirinha nas malhas do medo, como podemos buscar transitar nas malhas maravilhosas do amor. Então, quando estamos com medo, ela vai dizer que o medo da morte é o medo mais básico e o fundamento de todos os outros medos. Então, qualquer medo de qualquer coisa que você sinta, do ponto de vista dela, vai cair no medo de morrer. Então, olha só: medo da perda de emprego, medo da perda de objetos valiosos ou de grande estima, medo de perder afeições, medo de perder a confiança dos outros, medo de amar, medo do desconhecido, medo do escuro, medo de altura, medo de pessoas, medo de multidão, medo de animais, medo de insetos, medo de adoecer, medo de sofrer. Percebe como é que todos esses medos, se você for progredindo, por que que dá medo? Você vai chegar no mesmo. Na verdade, o que a gente tem medo é de perder a nossa vida. Mas tem alguns pontos importantes para a gente pensar. O medo é uma referência de proteção. A gente precisa de um pouco de medo para a gente não se aventurar em lugares que a gente não daria conta e perder a nossa vida. A questão do medo é a medida que nos falta. A gente extrapola, né? O medo conta dos nossos desejos, né? Quando a gente fica com muito medo de alguma coisa não dar certo, é que a gente deseja muito que aquilo dê certo, né? Os nossos projetos. Então, às vezes, é o medo que nos ajuda a fazer melhor uma coisa, para aquilo não dar errado. Às vezes, o medo de não passar num concurso pode me fazer estudar mais. Mas o que a Joana está dizendo é que, embora o medo possa ser uma referência, não permanece aí no medo, não. Pensa positivo. Se o medo pode te ajudar a não escorregar de novo, mas se você se mantiver nesse medo, ele te enfraquece. Então, se ele te der alguma experiência de referência, tá bom, toma essa referência, mas sai daí, porque o medo pode te levar à evitação do viver. O cuidado que a gente deve ter com isso, senão a gente vai andando pelas ruas que o medo permite, sabe? Então aí o grande definitor da nossa vida, em vez de ser o amor, passa a ser o medo. Não, então eu vou por aqui porque eu tenho medo dali, eu vou por aqui porque eu tenho medo daqui. E assim a vida vai ficando toda apertadinha e quem está ditando os caminhos da sua vida é o medo e não o amor. Então, repetindo aqui, o medo pode ser uma referência, mas cuidado para ele não ditar o caminho e os passos que você tem que dar. Por exemplo, quem tem medo de errar? Quem tem medo de errar, a Joana disse o seguinte: pior é não tentar, não saber com segurança a respeito de si mesmo, preferindo a dúvida que torna a nossa vida toda pequenininha e mesquinha. Se você não tentar, você nunca vai saber o que é que você precisa melhorar, fica só na imaginação. O erro mostra o espaço de aprendizagem que a gente ainda pode conquistar, não é? Então, se você não tentar para não errar, você não vai saber o que que você precisa melhorar. Então,
na verdade, errar tem seu lado positivo, porque errando, você sabe o que você pode ainda andar, crescer e se aprimorar. Se você nunca erra, você não tem mais nada para aprender, né? E aí ela ainda diz assim: mas se por um acaso você fez tudo certinho e ainda assim você errou, permita-se a ter compaixão com o seu direito de errar. Nós estamos no estágio de humanidade em que todos nos encontramos, que todos erram, menos dia, né? A gente erra em algum momento, a gente vai errar. Se não foi agora, vai ser daqui a pouco ou vai ser amanhã. Então, permita-se caminhar e o erro faz parte. A gente não caminha para errar. E nem caminha para acertar, a gente caminha para crescer. E o erro faz parte de todo aquele que se abre, que se oportuniza a chance de crescimento. Então ela diz assim: evite a postura intransigente de nem se desculpar quando você tem algum erro infeliz, a si mesmo e ao outro, né? E aí ela diz: quando vivemos em função do medo, a vida vira sofrimento, porque é o medo que está ditando para onde você vai. Então você vive tenso, vive aflito, você vive no controle. E aí você perde a referência da confiança. A vida é para a gente caminhar na confiança. A vida é um ato de fé, não é um ato de controle, né? Controlar é para quem está no medo, quem está vivendo no medo. Então, ela vai ensinar a gente a administrar o medo, que ela chama de terapia para o medo. Então, não é para a gente achar que o medo vai sumir da nossa vida, a gente vai aprender a lidar com os nossos medos. Então, ela começa dizendo assim: não há como se erradicar ou eliminar o medo completamente. Sempre vão aparecer situações novas que exigem de nós precaução e vigilância, que se apresentam em forma de temor. Então, ela diz assim: sempre vai rolar um pouco de medo. Mas só que você vai perceber que antes o medo era imenso e ele vai se tornando menor, porque você vai adquirindo fortaleza moral. Você vai ver que você conseguiu dar alguns passos, né? Você já pode confiar em você. Então, ela vai dar aí umas 10 dicas para gente. Primeiro, coragem para você olhar para o seu medo. Cada vez que você não olha para o seu medo, ele vai ficando imenso. Então, vamos olhar para ele? Tomando consciência. Ih, eu estou com muito medo agora, mas eu vou enfrentar. Então, começar a dizer para você: ah, eu não estou sentindo medo nenhum. Isso não te ajuda. Você precisa admitir que você está com medo. E eu estou com medo é beça, mas eu vou com medo mesmo, né? Terceiro, manter uma atitude de autoconfiança, ou seja, nós podemos nos libertar e vamos substituindo nossos medos por novas aspirações que edificam as nossas vidas. Ela sugere sustentar os esforços contínuos, então, assim, não parar de tentar, não parar de enfrentar, porque cada vez vai ser menos difícil, porque você já ganhou fortalecimento da experiência anterior. Você não volta para o zero. Você já começa do 3, depois você começa do 4, começa do 5 e assim por diante. Quanto mais você enfrenta, você está cada vez mais sustentado nas suas próprias pernas para caminhar para o passo seguinte. Mas se o seu medo for inspirado por entidades desencarnadas, comece a fazer oração terapia para você, sistematicamente. Faça orações todo dia para você poder se proteger dessa aliança que você está fazendo com entidades desencarnadas que também têm medo ou se comprazem em fazer você se sentir com medo. Sexta ideia, não se comparem com os outros. A sua referência é a sua trajetória própria, né? Valorizar o presente. Você fica imaginando que no futuro algo de muito ruim vai acontecer, mas pensa, o contexto do futuro não está presente no contexto do presente, né? Só que a gente faz o seguinte, a gente usa o contexto do presente e imagina que no futuro o contexto do presente se repete. Não, gente, não. O contexto do futuro tem elementos que ainda não estão manifestos no presente. Então, nós estamos em completamente situação diferente do que pode acontecer mais à frente.
Oitava sugestão da Joana: tome decisões, não adie os enfrentamentos. Quanto mais a gente demorar, há coisas que vão se agravando, né? Pensa assim: quanto mais você demora para ir para o dentista, mais a cárie aumenta de tamanho. Nono, autoconfiança. Ela vai dizer o seguinte: no fundo, a gente sente muito medo de viver porque a gente queria que não acontecesse nada de ruim na vida da gente, né? Que a vida fosse facinho. Só que a nossa vida não é assim, não. A vida é desafiante mesmo. Então a gente já pode olhar para essa vida que nos desafia e nos certificar que a gente tem forças para cuidar do que vier, mesmo que a gente não saiba ainda. A gente também aprende com os desafios. Ninguém sabe tudo antes de começar a viver, né? A gente vai aprender, inclusive, com as circunstâncias. Uma imagem que eu faço é que há momentos na vida da gente que a gente troca o pneu furado com o carro andando. Tem situações que são assim mesmo. E a gente se fortalece exatamente desse jeito. E décima e última sugestão dela é um convite para mudar o nosso olhar para a vida. Vamos começar a cultivar um olhar mais otimista, mais confiante? E isso não é olhar ingenuamente, não. É olhar com abertura. Se você tem condição de imaginar o pior, que tal começar a imaginar também o melhor? Então, ela vai dizer que o amor é o antídoto eficaz para a superação do medo. Bora começar, gente? O amor por nós mesmos, né? Vamos escolher o amor ao invés do medo? Olha só ela dizendo que no amor a si mesmo a gente pode ter mais compaixão por nós, do modo como nós somos. Vamos considerar que a vida espera a nossa contribuição. E quando a vida diminuir ou desaparecer as doações que a vida vinha dando, é hora da gente começar a retribuir. E ela também diz que escolher o amor ao invés do medo é a gente cultivar o amor ao próximo. Vamos começar a nos interessar pelo bem-estar do outro, né? Vai irradiando bondade para o outro, mesmo que pequenininha, que vai trazendo benefício para nós também. Cada coisinha boa que a gente faz, um abraço que a gente dá, um olhar carinhoso para alguém, né? Um docinho que você dá, um conselho, a gente se reabilita junto. Cada alma que a gente ajuda a levantar, a gente se levanta junto também. E o amor a Deus é uma afeição pelas formas vivas da natureza, um esforço na preservação dessa vida que está na natureza, que nos circunda e que possibilita que a gente esteja vivo, né? Quanto mais a gente pode se abrir para isso, quanto mais a gente pode voltar a ter uma referência positiva, né, na nossa vida, a gente pode, aos poucos, se lembrar que Deus está a nosso favor, não é, minha gente? A favor do nosso crescimento, a favor das nossas mudanças, a favor da nossa transformação moral. Então, bora começar a trabalhar essas nossas sementes do medo que insistem em florescer e vamos começar a agir baseados no amor, na confiança e na fé. Muito obrigado. Vamos nos encontrar no próximo vídeo, que nós vamos trabalhar cada vez mais na direção do nosso crescimento e a Joana em nossa companhia.